Olá, belovers, minhas mariconetes, minhas maravilhosas que estão sempre aqui comigo neste canal maravilhoso, batendo papo, discutindo as coisas da vida. Vocês mesmos que já estão ficando gaga, daqui a pouco tá tudo de muleta, tá tudo de andador, mas a gente continua feliz acuendando os boy bonito, né? Porque a gente tá torta, encurvada, que a gente vai deixar de olhar, né, amor? O negócio pode não subir, mas a cabeça tá lá impecável. E eu quero dizer pra vocês que a gente tem um apoiador maravilhoso, que é o Caritó, que já tá aqui em cima, que mandou essa mesa linda. E pra quem tá acompanhando nas plataformas de áudio, Deezer e Spotify, a gente vai soltar uma vinheta linda agora que vocês vão ouvir, que você já conhece. É tananana. E que tá no YouTube, solta a vinheta. E hoje eu tô com um convidado maravilhoso, que parece até que é novidade, né, pra vocês, porque ele já veio 3 vezes neste canal. Já respondeu pergunta de novinho, a gente já mostrou fotos de coisas do passado, a gente já fez de tudo aqui, já leu B-mail, mas a gente nunca parou pra dizer realmente quem é este grande ator, este grande artista de teatro, este grande nome que já foi indicado a um prêmio Shell, que é Ronaldo Serruia. Bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Tudo Feliz bem, de estar meu aqui, amigo? tudo. Que bom, tô feliz Oi, que você gente. veio. Pela 4ª vez, ela sócia do canal, a gatinha. Ela tem o quê? Lugar cativo, já ela vai pedir música no Fantástico. Vai. Alaca. Você tá bem, meu amor? Não. Eu tô bem, Tá. quer dizer, bem louca. Quem Bem tá maluca. bem em 2023? Tem umas pessoas que estão bem. O Luciano Huck tá bem. Né? Não tá? Vai. Tá. Tem gente O Elon que tá bem. Musk tá bem. Então as pessoas que estão ótimas, só a gente que A gente tá tentando, né? A gente tá na merda, como sempre. Você é uma bicha cinquentona, né, gato? Cinquentona. 50. 51 eu fiz. Com essa carinha de 39, né, amor? Não, amor. Não, É amigo. de 48. Não, acho É, que... hemograma tá cagado, assim, tipo. Não, o que tá cagado é... Conta bancária não tá porque a senhora é herdeira, rica, Ah. mas, né? a gente- Não, mas sabe que essa coisa de idade, tem gente que fala isso, né? Aham. Tipo assim, você tem 51, nossa, não parece e tal. Nunca. Eu Cagou. não tenho problema com isso. Eu acho que eu gosto de parecer. Acho que as pessoas têm que parecer a idade que elas têm. Enfim, Sim. tá tudo bem. Agora, ter 51, não é que eu tô toda cagada, mas tem coisas que mudam realmente. O que assim, muda, no Ronaldo? corpo. Você começa a sentir dores que você nunca sentiu antes. E elas não passam, elas continuam, né? Sei. Ai, dói Sei. aqui, dói ali. Elas Pra são- levantar dói, pra deitar dói. Pra transar, dói, Né? dá preguiça. Você fica mais cansado de uma série de coisas, assim. Tem uma coisa de o ritmo da vida, né? De trabalho. Quando você chega em casa, você não tem... quando eu chego em casa, gente, parece que tem um imã, assim, que me puxa. Eu não tenho mais vontade de sair. Entendeu? Eu sei. Isso não acontecia quando eu era mais novo. Isso acontece comigo desde Gustavo. muito tempo. Aí, É porque tem gente que tem isso naturalmente, mas eu era uma pessoa muito rueira. E hoje em dia eu, tipo, seleciono demais. eu conheço muitos atores, tá? Muitos. Gente, vamos abrir nossas coisas. Ai, É olha seu, pra mim, abra. Gente, olha o que eu ganhei. Não é lindo? Peraí, eu não quero destruir essa... É tudo pra você. Olha só. Gente, Se quiser abrir, já ir comendo. Olha, A gente tem até refrigerante, tem tudo aqui. adoro. Daqui Maravilha, a pouco né? eu abro. Cara, então é incrível. Quem vai gostar muito disso é o Rafa. Sim, Vamos negociar com vamos ele. negociar. Eu conheço muitos atores, muitos amigos atores, mas você é o único que eu conheço que é teatrólogo. Ah, Ou seja, que faz teatro, que está nos palcos e que pesquisa teatros. Você pesquisa textos, você cria projetos para serem apresentados. Para muito além de estar no palco, de interpretar um texto, você pesquisa, você estuda literatura de teatro. Fala aí pra gente, que maravilhoso é isso. Na verdade já são 30 anos, né? 30 de carreira, anos, 30 anos de teatro. Que loucura, né? Que loucura. Parece que foi ontem. E fazendo teatro, basicamente, assim. Eu nunca fiz TV. Porque não quis investir mesmo, não quis ir pro Rio fazer teste, um saco, né? Eu me formei no Rio, né? Aham. Eu vim do Rio, eu tô em São Paulo há 20 anos, mas a minha formação toda de ator profissional foi Sim. no Rio. Porque eu sou de Belém, a gente é de Belém. Sim. Mas eu fui meio que... Mudei jovem pro Rio e ali eu me formei, fiz a minha formação profissional de ator. Tiveram oportunidades, assim, mas não aconteceu como eu achava que devia acontecer. Então, eu optei pelo teatro, fui dando esses sims, porque também a vida foi me dando sims, Claro. né? Ter mudado para São Paulo foi um divisor, assim, no sentido de que eu mudei para São Paulo há 20 anos atrás, no momento que São Paulo era um lugar, e ainda é hoje, bem possível de se viver
mais possível de se viver fazendo um teatro de pesquisa, que é o teatro que eu sempre fiz, Sim. teatro de grupo, né? Então eu sempre trabalhei com teatro de grupo, eu também nunca trabalhei assim eu nunca trabalhei na experiência de ser elenco, de fazer um teste para uma peça. Para um musical. Eu sempre trabalhei com as mesmas pessoas sempre. Assim, eu tenho 2 grupos de teatro, um que tem mais de 20 anos, que é o Grupo 19, e o Teatro Cunim, que eu fundei em 2008 com os meninos, que é um teatro para pesquisar a questão de gênero. E aí eu acho que essa foi virando a minha pesquisa dentro do teatro, que é pensar as questões de sexualidade e gênero nesse recorte da homossexualidade nas artes cênicas, né? Sim. Criar espetáculos assim, e aí, de uns anos para cá, por conta também do atravessamento do HIV, eu me interessei em essa pesquisa em torno das relações entre arte e HIV, que culminou nesse primeiro momento, nesse meu solo, e que eu acho que vai render alguns outros trabalhos, porque eu acho que a gente precisa muito ainda falar sobre o HIV e a arte, e falar disso sobre uma perspectiva artística. E a gente pode dizer que existe um teatro queer, um movimento de teatro queer no Brasil, assim, tipo... Acho que sim, pode. Ontem eu recebi uma notícia incrível, que o meu texto, A Doença do Outro, vai ser editado em inglês por uma editora americana. Nossa! De uma universidade americana, numa coletânea de textos queers brasileiros contemporâneos. Caraca! Então a gente tem um teatro queer. A gente tem um teatro queer. Que sensacional, amigo. É um pesquisador, né? Na verdade, ele é um brasileiro que mora há muitos anos lá nos Estados Unidos. E ele agora leciona na Universidade de Montreal. E ele tem esse projeto com a Universidade de Berkeley. Nossa, e ele veio para o Brasil e fez e ele ficou impressionado. Na reunião comigo, ele ficou muito impressionado. Ele falou: nossa, eu vou ficar 2 semanas, eu achei que seria muito tempo, e eu tô indo embora sem conseguir falar com um monte de gente que me indicaram. Ele ficou muito impressionado com a quantidade de pessoas que estão escrevendo e pensando. E atuando e fazendo. Dramaturgias queers, assim, eu acho que ainda que teatro experimental, ainda que teatro de coletivos, enfim. Tem uma galera. Eu acho que tem um movimento dentro do teatro nos últimos 15 anos, assim, 20 anos, que tem a ver com esse movimento de representatividade, de pensar essas identidades que durante muito tempo foram apartadas da cena, esses corpos que não ocuparam esses lugares, que estão ocupando agora e querendo ser sujeitos, né, de si mesmos, assim, querendo pensar sobre si, não que outras pessoas pensem. E finalmente, né? Finalmente, porque isso demorou muito, né? Sim. Né? Há muito tempo que esses corpos, além de ter sido afastados, com o tempo eles apareciam como o símbolo de alguma coisa negativa. Eles apareciam sem complexidade, sem subjetividade, né? Se você parecia que era uma cota que tinha que ser cumprida. E se você for pegar, por exemplo, a personagem homossexual, meu Deus, quase destruiu o cenário. Se você for pegar a personagem homossexual, como ela é retratada na dramaturgia brasileira, durante muito tempo, ela é retratada de 2 formas, ou caricatura, né? Sim. Ou marginalidade. Então você não tinha personagens ali com camadas, profundos, contraditórios, complexos. Você tinha personagens que estavam ali de uma forma muito unidimensional, sabe? E aí isso é um problema, porque quando eu comecei a fazer teatro... Sem representar algo, né? Porque eu olhava e falava assim, nossa, mas... Não me identifico. Exatamente, eu não me identifico. Por que... Isso se reflete na TV, por exemplo. Também. Muito. Eu não me identifico com quase nenhum personagem gay de nenhuma das últimas 10 novelas. E eu acho que a gente ainda já tá no momento que é ainda... menos pior do que há alguns anos atrás, assim, que era realmente só a bicha pra fazer rir, a bicha caricata, né? E nenhum problema com a bicha caricata. A bicha caricata é incrível e a gente precisa afirmar isso como nosso, mas assim, por que a gente não pode ter um personagem complexo? Quando você vê agora, por exemplo, os streams, você já tem isso, né? Você já vê todas as séries que estreiam e os filmes que estreiam, principalmente as séries, tem uma personagem, já tem uma seriedade, já tem uma complexidade, às vezes já tem um protagonista. Vida, exatamente. Né? As pessoas gays, enfim, as bichas, as homossexuais, as lésbicas, as pessoas trans estão na vida. Então, porque se você vai fazer histórias, narrativas que vão retratar a vida, qual é o problema da personagem X ser uma travesti, ou a personagem X ser lésbica, ou a personagem Y ser gay? Sim. E agora eu vou com pergunta escrota, tá? Tá bom. Essa cena e essa produção queer de teatro que a gente tem é boa? Você gosta ou você tem críticas?
Eu acho que tem de Olha, tudo. porque eu assisti, na época que eu trabalhei no Hornet, puta que pariu, a gente tinha que fazer, bicha, trilhões de cobrir muitas coisas, né? Porque a gente tinha que dar nota e tal, então a gente tinha que dar um espaço pra todo mundo. Pô, da pecinha pequena ali do teatro ali no Bexiga, a mais complexa no Rio de Janeiro, a gente tinha que assistir. Tinha muita coisa ruim, muita coisa sem pesquisa, muita bicha que queria que o nome dela tivesse escrito em algum site, em algum lugar, e não tava fazendo... Mas eu acho que isso é pra todo mundo, né? Pra todas as cenas. Eu acho que tem de tudo, como o teatro ele pode ser muitas coisas, né? Existem muitos tipos de teatro. Tem um pouco de preguiça quando a gente a gente ouve isso muito também dentro da própria classe teatral, por parte de críticos, da inteligência em si. Que é uma coisa assim, isso aqui não é teatro. Definir o que é teatro, o que não é teatro, a partir de uma baliza que é a sua, aquilo que você acredita. Né? Eu gosto de um tipo de teatro, mas não significa que o teatro que eu não gosto não seja teatro. Tá. Né? E eu acho que existe teatro bom e teatro ruim. Né? Dentro dessa variedade de tipo de teatro. E eu acho que na dramaturgia queer não seria diferente. Não seria diferente. E acho que também tem isso, né? O teatro ele tem muito a ver também com a maneira como se vê o mundo, né? O artista, né? Quando ele cria uma obra, essa obra está muito comprometida com a maneira como ele vê o mundo. E aí, se você é um artista que está ali vendo o mundo de uma determinada forma, a gente sabe que tem uma questão muito profunda na comunidade LGBTQIA+, Sim. que é que tem uma grande parcela dela, ou uma parcela considerável dela, que está ali querendo fazer pactos de pertencimento com a norma, né, com a estrutura normativa, que são essas, eu chamo das gays, que querem pertencer, que querem ser, né, sei lá, que tem uma síndrome de, sei lá... Síndrome de ser, de perpetuar que sou macho, que sou hétero, que isso também não é. E aí eu acho que se você tá ali querendo perpetuar e você vai criar uma obra, você vai criar uma obra que tá mais dialogando com essa norma do que com a comunidade, assim. Porque isso é interessante a gente pensar. Tem muito teatro LGBTQIA+, mas nem todo teatro LGBTQIA+, é um teatro queer. Porque o queer ele não é necessariamente uma identidade ou uma orientação. O queer para mim, né, é um estado de estar no mundo, né, uma percepção que inclusive tem muito a ver com quebrar essa lógica sistêmica, capital e tal. Então é muito difícil ser queer, a gente tenta. Sabe que eu tirei a letra Q das minhas comunicações? Porque como é muito difícil interpretar queer, e eu encontrei em LGBTIAPN+, todo mundo que eu queria conversar, eu deixei. Porque eu mesmo não consigo, eu tenho esse problema literário de conceituação de queer. Então, para eu não ter problemas comigo mesmo, com os meus próprios enfrentamentos na minha comunicação, eu tirei o quê? E fiquei bem. Eu acho que você pode ser... Até porque eu acho que o queer... Ele pode ter uma relação com todas essas letras. Sim. Né? Você pode ser uma pessoa lésbica queer, você pode ser uma pessoa lésbica não queer. Não queer, Eu posso ser uma bicha queer ou uma bicha não queer. Quer dizer, é o que eu acho, tá? Não é... Eu porque quero é muito subjetivo. Agora fazer uma pergunta maravilhosa, porque na verdade eu quero responder algumas coisas dos meus seguidores sobre isso. Quero só agradecer o César Moura que mandou esse superchat maravilhoso. Obrigado, César Moura. Quando vocês mandarem superchat, mandem uma pergunta no superchat, porque vocês estão pagando, gente. Vocês podem mandar uma pergunta maravilhosa que eu vou sempre ler. A galera não gosta que eu chame nos vídeos eles de bicha. E tem um problema, uma dificuldade enorme de aceitar a palavra bicha. Eu sempre falo, gente, é que bicha já se reconfigurou, deixou de ser um xingamento ou uma marginalização e virou uma palavra de resistência. E eu tento explicar um pouquinho e tal, mas eles têm uma angústia com a palavra. Tanto que essa semana domingo vai entrar um vídeo chamado Gays Podem Se Tratar no Feminino? Né? Vai se chamar. E aí eu vou fazer todo o contexto histórico de machismo, de misoginia, da nossa educação e tal, até chegar na resposta. Porque eu acho que tem essa coisa, por exemplo, gay pode se tratar no feminino. Eu acho que a gente tem um histórico de relacionar o feminino a tudo aquilo que é inferior. Exatamente. Então, se é num sentido de deboche, eu acho que é um problema. Porque para mim, cada vez mais, tudo na vida, nesse momento que a gente vive essa era do cancelamento, ou de um chamamento do mundo, assim, tipo, como se deparar com determinadas coisas, como se comportar em relação a determinados temas. Para mim, cada vez mais, a pergunta é como. A gente tem o tempo inteiro de perguntar como.
É possível fazer isso? Talvez sim, mas como você vai fazer? Porque dependendo da maneira que você vai se relacionar com as coisas, isso pode ser um problema ou pode não ser um problema. Exatamente. Com relação a gay bicha, gente, eu inclusive, Ai, eu fiz fala. um movimento contrário. Hoje em Pelo amor de dia, Deus, fala. eu assumi, assim, assumi a identidade bicha. Eu não gosto de ser chamado de gay, Vocês gente. estão vendo? Eu detesto ser chamado de gay também. Eu gosto de ser chamado de bicha, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que ser bicha a bicha é um sujeito político. Sim. Quem disse isso foi o Paco Vidarte, que é um filósofo que eu pesquiso. No nosso livro, e que né, eu que a acho gente maravilhoso, que é um livro chamado Ética Bicha, que é um livro incrível. Que nós conhecemos muito bem, que Que a nós gente trabalhamos no conhece super lançamento bem, do livro. No... E que eu vou fazer um espetáculo esse ano, Sim. que estreia no final do ano, em cima do livro. Ah, que né? maravilha. Com um elenco que vai ser bem... com pessoas trans, homens trans, mulheres trans. Você lembra da gente lá no pretas. Cabaré da Cecília fazendo esse Sim, livro? a gente fez o Eu, você e o o Ali. lançamento dele aqui no Brasil, Sim, né? o lançamento desse livro no Brasil. Gente, é muito exatamente, importante, lembrando. amigo. A gente lançou É o livro do verdade. Paco Vidarte no Brasil. Gente, é importantíssimo. É verdade. A gente é um dos novos, como é? Ah, Novos LGBT mais influentes. Ai, aqui do meu negócio. Deus, meu Deus. Mas assim, voltando para essa questão, porque eu acho que ela é muito interessante Sim. mesmo, assim. Aí eu acho que também a coisa de me assumir bicha tem a ver, primeiro com isso, de entender que esse é um resgate meu, é um prestar contas com a minha própria história, né? Porque eu sofri muito bullying na escola. Foi, E eu amigo. era chamado muito, eu sofri. Você que era uma criança viada. Isso, eu era uma criança viada. E eu sofri bullying de uma maneira muito intensa durante muitos anos, a ponto de, num ano, assim, isso chegar num nível tal que eu simplesmente deixei de ir pra escola. Caramba, amigo. E eu fazia uma coisa que era, eu saía de manhã, eu já estava ali com os... Tava na 8ª série. Foi exatamente isso. Na nossa época existia um ensino... Era o ensino, era o primeiro grau. Isso, o primeiro grau, Primeiro que é até grau. a 8ª série. É. Depois você passava para o segundo grau. Eu tava na 8ª. Eu sofri bullying da quinta série até a 8ª. Caralho. E assim, intensamente. E aí, eu na 8ª série não aguentei. Aí eu não conseguia falar, porque a questão do bullying hoje é diferente, mas na minha época era que tudo relacionado a ele era o mais absoluto silêncio. Eu não tinha como falar disso em casa, não tinha como falar disso com outras pessoas. A escola fingia que não existia o bullying, né? E hoje já não é mais assim, Não, hoje ainda não. bem, mas eu tô falando da década de 80, Sim. né? E aí eu deixei de ir, eu saía de manhã, eu já ia pra escola sozinho, minha mãe trabalhava, saía para trabalhar, eu ia andando pra escola e eu ficava dando voltas no bairro. E aí, Pra não ir, não e aí eu entrar voltava na pra escola. casa. Umas 8, 9 da manhã, Caralho. porque de manhã a minha irmã ia pra escola, eu ia pra escola, então a gente não tinha uma pessoa ali pra cuidar da gente, ela só chegava na parte da tarde. Ela pegava a minha irmã na escola e ia pra casa, essa Sim. funcionária que a gente tinha, que a minha mãe tinha pra ajudar ela na parte da tarde. E aí eu fiquei, e aí obviamente teve um momento que a escola entrou em contato com a minha família, né? Eu não tinha pensado nisso. Cadê eu o só não Ronaldo? queria mais lidar com aquela violência, sabe assim? Era uma Sim, coisa que não era sim. racional, eu só não queria mais lidar com aquilo. E aí, ainda assim, isso foi um escândalo, né? Porque, tipo, eu era um aluno super nerd, assim, super... Então, a minha família não entendeu, mas não se falou do bullying. Nossa. Não se falou. Eu Acho que nem troquei tinha de esse escola. conceito, né, de bullying nessa época. Exatamente. Eu troquei de escola. Me Lógico. trocaram de escola. Eu só consegui dizer que eu não queria mencionar aquela escola. E aí, quando me trocaram de escola, foi uma chance de eu falar, eu posso criar uma história diferente aqui, porque aqui ninguém me conhece, Sim. né? E aí, as minhas estratégias foram várias. Tipo assim, vou ficar amigo da galera do fundão, vou dar cola. As pessoas colavam de mim. Você viada, nas mas eu vou provas, ser mas bom eu pra ser amiga caramba. das pessoas que poderiam me xingar. E aí elas vão pensar 2 vezes antes de me xingar. Mas aí a gente não concluiu. Por que você se reconfigurou como Sim, bicha? porque Cara, isso que eu- é um resgate dessa história, porque eu era chamado muito de bichinha. Sim, Bichinha. eu também. E aí, quando eu entendi que se eu tivesse pegado aquilo e devolvido de forma a dizer, sim, eu sou mesmo bicha e isso é um orgulho pra mim. Eu sou bicha. Eu teria desmantelado o bullying.
Esse processo se chama convocação performativa. Isso é uma coisa que deveria ensinar para as crianças na alfabetização, no jardim de infância, que é quando você pega um xingamento, se apropria daquilo que é uma ofensa, que usam com você como ofensa, e na verdade é a sua identidade, é aquilo que você é, e você devolve dizendo, olha, eu não recebo isso como ofensa, eu recebo isso como orgulho, e isso é o que eu sou, e eu me orgulho de ser o que eu sou. Você desmantela o bullying, porque o bullying só se sustenta pela necessidade que o outro tem quando ele percebe que te atinge, quando ele percebe que ele te vulnerabiliza. É igual apelido. Que apelido é bullying, ele né? continua, exatamente. Repete esse termo, porque eu já vou usar nos meus vídeos. Chama convocação performativa. Convocação é sensacional. É um termo, na verdade, que a Judith Butler falou. Putas comigo. Putas, porque eu sempre uso os termos, eles ficam... A gente aprende várias coisas, vários termos. Eu falo, eu aprendo com o Raul Serruia, todo mundo. Mas aí tem a ver com isso. Então, é um resgate dessa autoestima perdida, dessa alegria que me roubaram na infância, porque eu acho que toda criança viada tem uma infância de alguma maneira roubada. Sim. Porque a gente fica muito tempo dessa infância se sentindo que tem algo de errado com a gente, que a gente tem um defeito. Porra, nós passei anos que sentindo isso. Né? E aí eu acho que... E além disso, eu acho que no mundo que a gente vive hoje, com tantas gays querendo pertencer cada vez mais, performando um tipo de masculinidade que tem muito mais a ver com a heterossexualidade, com essa hegemonia. Sim. Ser bicha, pra mim, é uma opção política. Pra mim também, sabe, pra assim, gente, né? Porque eu uso gay, inclusive, pra dizer assim, aquela pessoa ali é bem mais gay do que bicha, né? E eu não acho bacana. Eu gosto mais das pessoas que são mais bichas do que gay. Quando eu penso em gay, eu visualizo muitas normas. Isso. Eu visualizo um conjunto de normas para ser um bom gay, ser um gay que é passável, ser um gay que é aceito. E quando eu penso bicha, eu penso que eu entrei e que eu não tô pedindo para que vocês me respeitem ou me compreendam. Eu estou exigindo. Exatamente. Tipo o discurso da Dominique, do Pose, saca? Exatamente. Tu ouviu esse discurso quando ela fez? Maravilhoso. Maravilhoso. Que ela fala, eu não tô pedindo para vocês me respeitarem. Eu estou exigindo que vocês me respeitem. Exatamente. Que é exatamente isso. Eu não tô mais pedindo licença. Não, Eu vou existir, eu vou habitar todos os espaços que eu quiser habitar, Exatamente. Independente se você tá incomodado ou não. Agora, também, só para deixar claro que não é também uma ideia de falar assim, olha, não é uma ditadura também no sentido de não pode performar nenhuma outra coisa que não... Não, eu acho que se você... Tem gente que naturalmente... eu acho que cada um sabe quando tá fazendo esses acordos, sabe? Sim. Porque você não precisa ser... As bichas, elas não são todas iguais. Eu falo isso na minha peça. Eu adoro esse texto. Porque assim, é isso, a gente não é igual. Existem 7.457 maneiras de ser viado, de ser bicha, de ser gay. Sim. E tá tudo certo. Agora, quando você começa a fazer muitos pactos com essa norma, você, de alguma maneira, você tá na ilusão de que essa norma não é uma inimiga. E ela é uma inimiga. Em última instância, se elas resolverem radicalizar, e a gente quase viveu um período bem radical, né, onde as identidades, né, dissidentes, elas estavam correndo um perigo real mesmo, porque estava chancelar o ódio, a gente estava chancelado pelo Estado, né? E isso não está longe de voltar a acontecer, isso acontece em vários lugares do mundo. Se esse Estado começa a permitir essa violência com as pessoas LGBT, essa gay que está ali performando a masculinidade, que está muito próxima ali da norma, ela só vai ser a última a cair, mas ela vai cair. Ela vai também ser atacada, entendeu? Porque, em última instância, a norma nos odeia, porque a norma odeia tudo aquilo que não é ela. É, Agostinho Fernandes. Ele acha que ele pertence, ele está seguro, se aliando ao lado que, enfim, e na verdade não está seguro. E aí sempre brinco com isso. Eu prefiro ser bicha, porque eu vou ser logo presa nesse campo de concentração, amiga. E aí a gente vai dominar o campo. Então, quando chegar a gay lá normativa, ela vai chegar bem no final. A gente já tá o quê? Dona do refeitório. Exatamente, já fez amizade com todos os guardas. E aí o que eu vou fazer? Botar uns laxantes na comida dela pra elas cagar, entendeu? Quando chega lá, a gente já pegou alguns guardas no matinho do campo de concentração, a gente já fez muitas coisas rolando aqui, peraí. A César Moura mandou outro superchat. Você é importante para minha saúde mental. Obrigado, César. Você é muito fofo, muito querido.
Ele não terminou o ensino fundamental, terminou, amor. Ele tem formação superior, ele é teatrólogo. Não, É que ele mudou de escola e ele hackeou o espaço em que ele... Eu mudei de escola do fundamental pro segundo grau lá. Exato. Aí aqui tem a Isis fala assim, o que você está falando é verdade, é por causa da minha família toda evangélica, tentei por 2 vezes, depois abandonei a igreja e me sinto muito mais feliz e liberto. Arrasou. É isso, a gente tem que se libertar de tudo aquilo que diz pra gente que a gente não pode ser o que a gente é. Exato, o Cleiton tá dizendo assim, nunca parei pra pensar nisso. E contra a cultura dessa onda de gay, e nessa contracultura de gay e heteronormatividade, pois é, amor, você quer saber se já me pediram um publi de chá revelação de gay. Mandar, você pode, a gente tem um budget de R$2.000 pra você divulgar o chá de revelação do nosso bebê. Falei, bicha, não vou. Recusou, né? Claro, você viu isso no meu feed? Nunca, jamais. São 2 bichas bem famosas. Eu falei, não, amigo, eu não vou divulgar seu chá revelação. Porque eu acho você me pedir uma coisa dessa sendo um casal de bicha. Gente, olha que loucura. Primeiro que eu já tenho problemas sérios com gay tendo filhos que fazem barriga de aluguel. Barriga de aluguel não, chama barriga... Tem um outro nome agora. Tem a solidária. Barriga solidária. Mas tem aquela que você paga mesmo, não, né? Que você paga mesmo e tal, e tem o genital. Eu acho que a gente tem o direito de ter nossos filhos, nossas crias de qualquer forma, mas eu acho que é um assunto espinhosérrimo, mas eu acho que o corpo da mulher... A gente tá só nos assuntos espinhosos, gente. Eu acho que o corpo da mulher precisa ser visto, precisa ser repensado, essa coisa de ocupar o corpo de uma mulher para dar a vazão aos seus fetiches, seus anseios, seus desejos, suas coisas. Mas é outro sabe o que eu assunto, acho? Né? Não, porque você falou no assunto espinhoso que tem a ver também com tudo isso que faz parte desse ideário heteronormativo, esses rituais que fazem parte da estrutura da norma e que, de alguma maneira, a gente como identidades dissidentes, né, como homossexuais, enfim, como integrantes dessa sigla, a gente cresce dentro dessa norma. E aí é muito difícil, porque a gente é educado dentro dessa lógica. Então os nossos desejos, eles acabam de alguma maneira sendo influenciados por essa norma. Então eu acho muito natural que a gente deseje coisas que foram bombardeadas pela norma como algo que você deva desejar. O casamento, a maternidade ou a paternidade, e essas a gente coisas não todas, deixa né? de desejar isso, né? Mesmo a gente que tá trabalhando muito na cena, muitas literaturas, muita gente não deixa. Tem coisas que são norma e que a gente continua querendo o resto da vida, Não, porque né? é muito difícil de desvencilhar. Agora, o que eu acho é o seguinte, a gente precisa entender que isso tudo que foi criado dentro dessa norma não foi criado pensando em nós. Não. Inclusive, toda essa ética, né, quando o Paco Vidal escreve Ética Bicha, ele escreve dizendo isso, olha, a gente precisa acordar, porque toda essa ética construída pela normatividade, essa ética universal, cheia né, as coisas universais que dizem, isso é universalmente, todo mundo tem que agir assim, isso na verdade nos aniquila. Porque nós não estamos contados dentro dessa lógica. E aí eu acho que o casamento, a ideia de família, a ideia de formação, tudo isso é dessa lógica. Ora, a gente não vai deixar de desejar isso porque a gente é educado dessa maneira. Mas eu fico pensando assim, e eu acho que tem a ver também com direitos, né, institucionais. Se o Estado cria uma série de benefícios, né, e facilidades para os seus cidadãos, e eu faço parte do Estado, porque eu pago meus impostos, porque a gente contribui com o desenvolvimento da sociedade, em vários sentidos, eu acho que a gente tem que ter esse direito, sim. Né? Eu sou aquela pessoa assim, eu quero ter direito a tudo isso, só para dizer que eu não quero. Perfeito. Entendeu? Porque na verdade é isso. E se a gente quiser... Porque para mim as palavras, a gente pode reinventar as coisas, entendeu? Então eu quero casar... Mano, casa, mas assim... Primeiro casa sabendo que já é uma instituição falida, o casamento. Sim. Né, essa ideia normativa de casamento. Mas então faz um negócio diferente, subverte a ideia de casamento. Né? O que me assusta um pouco é quando a gente começa a ver as bichas gay reproduzindo ipsilíteres, assim, os passos desse ritual que tá meio... Desde os símbolos, o buguê, o bolo, o terno, o ensaio de fotos, até dança, todos esses símbolos. E leva isso para a sua vida, o cisnormativismo
para dentro das Exato. suas relações, É. né? Para tudo que já falhou, tudo que já deu errado. Já deu errado Exatamente. nos Eu vim casamentos de uma dos família héteros. que todos os casamentos da minha família deram errado. Imagina o meu também. E aí eu falo assim, exceto da gente, minha por mãe, que o resto você tudo deu já errado. deu tudo errado? Agora, eu acho mais interessante quando os motivos são os motivos de destruição disso, que é assim, Aham. tipo assim, eu vou casar, por exemplo, eu falo pro Rafa isso, a gente não casou, não fez união civil, Sim. mas eu falo assim, se a gente vai fazer união civil é porque eu quero o seu plano de saúde, porque você Então. tem um ótimo plano de saúde do seu trabalho corporativo, Lógico. e eu sou artista, não tem que pagar o meu, entendeu? Eu também vou casar Então, com o João só pelo plano de saúde. porque Que a ele gente hackeia o sistema, sabe? A gente Exatamente. subverte. Lógico. Isso não é um motivo pra se casar. João tá na live aí, eu escutando. Amor, você sabe que eu vou casar João. com você única e exclusivamente por conta do seu plano, que é daquele banco que a gente não pode falar o nome, que é um dos melhores planos do Brasil, amigo. Gente, é maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o motivo Eu vou- mais sólido do que o amor, muitas vezes, Muito mais sólido do gente. que o amor. Eu tenho uma mensagem muito bonita aqui de alguém que talvez te conheça. Cadê? Luiz Vieira. Ah, o Luiz Ator. Vieira, sei. Ronaldo é um querido, um grande pesquisador do teatro LGBTQIA+, no Brasil. De fato, ele é, amor, arrasou. Bi, cheguei atrasado, mas cheguei, te amo. Obrigado, Gustavo. Eu queria pedir pro meu diretor um copo pra botar refrigerante pro meu convidado. Deixa eu beber. Aí que já pode entregar aqui. Mas ele vai trazer outro copo pra você. Ainda tem uma pergunta espinhosa. Ai, gente, ela tá cheia de perguntas espinhosas. Vai ter né? coisa... Calma aí, Ela gente. quer provocar o meu cancelamento. Ela É. me chamou aqui pra isso. E a gente vai ter... Já vai ter baixarias, coisas engraçadas. Mas calma, que tem muitas Gosto. coisas... Você acha que o artista... O conceito, né, de artista, especialmente o artista, ele tem que se posicionar politicamente? Você acha que é uma obrigação? Olha, o cerne dessa palavra é nojenta, né? Obrigação e de se posicionar politicamente, ou ele pode ali passar incólume para manter a vida dele tranquila, sem se posicionar e continuar fazendo uma arte boa, de qualidade, que influencia a vida das pessoas. Como é que você vê isso? Nossa, isso é tão complexo, mas na verdade eu Mas era a única eu sei pessoa pra bem que eu tinha que sim, perguntar o isso. que eu vou responder sobre isso. Eu acho que toda pessoa precisa se posicionar na vida. Assim, o que a vida exige... O Guimarães Rosa tem uma frase que eu acho linda. O que a vida exige da gente é coragem. Então eu acho assim que durante a vida, qualquer pessoa, artista ou não, a gente vai se deparar com uma série de situações que vai nos exigir um posicionamento. E se a gente não se posiciona, a gente acaba sendo conivente com determinadas coisas. E tá tudo bem se você quiser ser conivente com determinadas coisas, mas é importante Mesmo a gente saber. não sendo conivente, tipo assim, eu não sou conivente com esse governo. Sou um grande artista, tenho 47 milhões de seguidores, mas também não falei que eu não era conivente. Fiquei na minha aqui. Então, mas Pra quando mim. você silencia, Você o silêncio é conivência. o silêncio é conivência, exato. Silêncio é conivência, porque assim, se você não fala, eu parto do pressuposto que isso aí não é das duas uma, ou aquilo é indiferente pra você, e aí tem um Você não problema, se porque importa, você como né? artista, tendo o alcance que você tem se existe alguma coisa que tá ali oprimindo, violentando milhões de pessoas, é um negócio que não tá fazendo bem pra muita gente, né? A gente tá falando aí, só pra dar um exemplo de governo. Sei lá, você é um artista que tem milhões de seguidores, tem um governo que matou, um governo genocida que matou pelo menos 600 mil pessoas por causa de uma má gerência de uma pandemia, pra mim você tá sendo conivente, você tá dizendo que isso não é um problema pra você. Sabe? Que Sim. você não tá preocupado com isso. Eu acho que o artista, o Walter Benjamin, que é um filósofo alemão, ele fala que o artista é a antena da raça. É a antena do tempo. Né? E a antena da raça, no sentido de que o artista é a antena do seu tempo. É de alguma maneira essa figura, porque a arte tem esse poder. Né? A arte, ela é... a obra de arte, a função dela... Ela não tem uma utilidade, a função dela é fazer deslocamentos de olhares, alargar, né? Alargar a alma, o espírito das pessoas. Então o artista, ele é uma ferramenta dessa, né? Ele é uma via de passagem para isso acontecer. E aí nesse sentido, eu acho que o artista ele precisa estar comprometido de uma forma radical com o tempo em que ele vive, sabe? Eu acho que o artista, ele tem um dever de não produzir discursos anacrônicos, sabe? De não produzir discursos que estão em desconexão com o tempo. E com a realidade, sabe? né? Eu acho que eles são... É mais importante que um artista tenha
esse cuidado do que uma pessoa comum, obviamente. Sim. A ideia de que todo mundo, para mim, tem que se posicionar é uma ideia utópica política. Eu acredito que a política, ela acontece em todos os espaços da sua vida, em todos os momentos. A política está no cotidiano. Sim. A política, para mim, não é só falar de partido, falar de bipolaridade, PT, bolsonarismo, não é nada disso. É a ideia de que você tá a vida tá o tempo inteiro te exigindo posicionamento, sabe? Você fingir que isso não tá acontecendo, você fingir que aquela... Sabe, a gente começar a não mais se importar com determinadas coisas. Para mim, isso são escolhas conscientes que vão definir muita coisa. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu acho muito problemático quando o artista não se posiciona, sobretudo quando isso diz respeito a uma coisa que o artista tem a possibilidade de abrir, sobretudo os artistas de muita visibilidade, né? Enfim, eu ia falar uma coisa, mas será? Não sei se pode. Pode. Mas eu tava vindo pra cá e tava vendo um vídeo de um artista brasileiro falando que tá agora fazendo uma peça de teatro LGBT, que ia mais, ou queer. A Ronaldo Giannichini? Isso. Sim. E aí ele deu uma entrevista ali pro Pedro Bial. Sim. Via isso até acho que foi no Twitter do Vitor de Castro. Sim. E eu acho que o que o Vitor de Castro escreveu é assim, de uma preciosidade. Porque assim, o Vitor é uma sabe? Preciosidade. preciosidade, né, gente? O Vitor é uma joia. Exato, ele escreveu uma coisa assim que é muito pertinente, assim, sabe? Ele disse que não vi. E de uma delicadeza ali, apontando, assim. Porque é isso, porque é uma... O que o Vitor disse? Que eu não li esse tweet. O Vitor disse que tem uma necessidade, né, que ele falar que ele é um simpatizante dessa comunidade. Sim. Né? Mas assim, não me parece que é uma necessidade de dizer assim, eu não faço parte dessa comunidade. E tudo bem, as pessoas podem não querer fazer parte Sim. de uma comunidade, né? Mas eu acho isso perigoso quando você é um artista desse alcance, entendeu? Porque a ideia de comunidade, no nosso caso, é uma ideia ela surge da ideia de uma necessidade de cuidado, de uma necessidade de sobrevivência, né? Exatamente porque a norma disse que tudo aquilo que não era ela e que somos nós, Sim. isso que não é ela, somos nós, ela afastou, ela botou para fora do seu sistema de proteção e cuidado, e muito pelo contrário, ela jogou para tudo que não é ela, uma série de processos violentos, de violência mesmo. Uhum. E a gente precisou, inclusive, nos inventar, a gente que precisou se nomear, Sim. a gente precisou criar as nossas identidades para poder lutar contra esses processos violentos, né? Então, para mim, a ideia de comunidade ela é importante nesse sentido. E a ideia de comunidade não significa que a comunidade precisa ser feita de pessoas iguais. Eu, inclusive, acho que eu detesto várias pessoas que fazem parte da comunidade. Mas eu acho importante a gente dizer, sim, a nossa comunidade ela existe, ela tem milhões de problemas, mas é essa coisa de você se colocar à parte, sendo que você está ali dentro dessas siglas, né, vivendo uma coisa. Eu não sei qual é a necessidade de você dizer... O tempo inteiro. Eu gravei um vídeo tirando um sarro no que não tive coragem de postar. Eu gravei um vídeo... Porque assim, ele já declarou a orientação à sexualidade, os espectros de sexualidade dele 1000 vezes. E cada vez é uma vez diferente, né? Ele não tem uma... E ninguém precisa ter, porque a gente pode ser fluido. Mas é que ele fala tanto disso com uma necessidade, que ele fala que ele não quer ser enquadrado em rótulos. E ele reproduz tanto um rótulo do dia, o rótulo da semana, que a gente fica confuso. Realmente você não quer ser enquadrado em rótulos? Não vamos dizer isso. Não é, gente. Vai ser genial, cara, porque assim, toda semana tá o simpatizante. O GLS acabou em 90. Imagina. Eu fui da época das baladas GLS. Nós somos, né? Sabe que foi o André Fischer que cunhou esse termo? Ele e a Ida Feldman. Sim, sim. Eles cunharam esse termo GLS. Sensacional, né? E na época tinha um monte de simpatizantes que não era só simpatizante, não. Hoje já era GL. Tu lembra de um termo chamado Gillette? Lembro, corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Ah, ele é Gillette. Mas assim, eu nem sei se eu queria trazer esse exemplo, mas assim, eu trouxe mais pra gente poder falar, nem sei o que a gente tava falando, que levou a isso. A gente tava falando sobre ter que se posicionar politicamente. Ter que posicionar. E não acho que as pessoas têm que sair do armário se elas não estão prontas de sair do armário, sabe? Eu não defendo isso. A
a minha relação, por exemplo, com o HIV, né, e É isso toda que eu vou falar a agora. pesquisa e a construção da peça tem a ver com recusar um silêncio Uhum. em torno né, do HIV. Acho que Tá. a história do HIV é uma história, e da AIDS é uma história de silêncio. Tem a ver com isso. Mas eu não acho que as pessoas precisam exercitar eu não sou esse defensor de que todo mundo tem que sair do armário, todo mundo não. Eu sou um defensor de que as pessoas consigam fazer aquilo que elas podem fazer no momento que elas podem fazer. O que eu tenho certeza é que o armário é sempre uma coisa triste. É muito triste. É escuro, Isso é uma dói, certeza. é um lugar de dor. Agora, quando você vai sair dele, não sou eu que vou definir, É. né? Mas eu acho importante esse movimento. Tem uma mensagem aqui linda do Cássio Marcelo. Cássio, tem 120 pessoas para assistir você. Ai, gente. A sala está cheia. Que bonito. Tem 120 pessoas desde o começo assistindo você aqui. Não é legal? Raramente enche a sala, tá? É? Imagina. Você acha que é fácil ter 100 pessoas assim numa sexta-feira à noite, na hora que o pessoal já tá no happy hour? Se a gente não for relevante, se a gente não for interessante, as pessoas ligam, elas desligam, elas vão ali beber. É verdade. É muito louco isso, né? Então a gente tem que ser. Bom, não é legal? vamos lá, né? O Cássio Marcelo Fofo Lindo mandou uma mensagem aqui. Bi, olha que coincidência. Estava agora maratonando o vídeo, reagindo a fotos antigas com o Ronaldo. Ah, é verdade. Aqui é o Cássio Geraldo de Mato Grosso. Como já sabe, eu e meu marido Xande te amamos e amamos o canal. Cara, o Cássio, ele é um seguidor daqueles assim, tipo assim, apaixonado, sabe? Ele vê tudo, ele sabe detalhes que eu não sei mais do canal. Ele manda, eu vi uma coisa que você falou, então eu falei, mas eu falei quando? E ele vai aqui agora. Aí eles Não vão vou ver. deixar esquecer. E aí ele tava vendo o nosso vídeo de reagindo a fotos antigas. Foi tão legal aquele E vídeo. eu acho que a gente tem eu acho que eu tenho uma dívida com aquele vídeo. Por quê? Porque eu tava com a luz ruim. E eu tava com a luz ruim e eu não tinha um programa bom de edição. Então o vídeo ficou muito ruim tecnicamente. Porque o vídeo é emocionante, é lindo. Eu acho que ele precisa ser refeito. Vamos refazer. Vamos refazer com novas fotos, tipo assim, adolescência. Momento já foi adolescência. reagindo a fotos da minha adolescência. Já fez da infância. Porque aí agora eu já tenho uma outra estrutura, vai ficar muito mais legal. Porque eu tenho uma dívida com aquele vídeo. Aquele vídeo é lindo demais, ele precisa ser muito revisitado, né? Eu amei fazê-lo. E aí, gente, que obrigado por você ter visto esse vídeo que eu não tava nem tocando. A gente falou, né? Você veio 3 vezes, a gente fez o quê? Bimeio, Novinhos perguntam e esse das fotos. Ai, que emoção. Quando é que o HIV atravessa o seu trabalho? Que tem, né, Viver com HIV, e tem o Ronaldo Serruia, ator, teatrólogo, pesquisador, e que começa, em um determinado momento, fazer peças e pesquisas de teatro, e o HIV atravessa esse momento. Você teve medo, teve inseguranças quando você foi colocar isso para o grande público, para a rua, para os editais, para as marcas, para aquela marca de banco aprovar aquela grana e liberar? Como foi isso para você? Como foi esse processo assim? Quem dera que um banco tivesse aprovado. Sei lá. É porque eu pensei num banco aqui, falei, você nunca aprovou um projeto com ele? Eu acho que já fiz, já mas fez, não né? esse, né? Não, é assim, pegando a minha trajetória de artista, né, de artista de teatro, de pesquisador de teatro, quando eu crio o Teatro Cunim, que é esse coletivo que eu te falei Que ano aqui, foi? 2008. Tá. Né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. A gente criou esse coletivo para já falar sobre as questões identitárias, as questões de atravessamento, que eu chamo de questões de atravessamento, né? Que é o material do trabalho, é aquilo que te atravessa, literalmente. Entendi. Aquilo que te atravessa no sentido aquilo que é aquilo que você vive. Tá. Que aí você quer refletir de uma forma mais elaborada, porque é isso, Então, a arte não é uma ficção, exatamente. O Não, material do trabalho, do parte texto. dessa vivência, mas Tá. acaba nesse processo de elaboração artística, muitas vezes você vai ficcionalizar essas biografias, né? Tá. Essa sua biografia. No teatro tem uma expressão, né, um termo para esse tipo de teatro que chama ficções de si. Eu adoro isso. Porque, de alguma maneira, como o teatro é uma elaboração de um discurso artístico, nesse processo de elaboração, você vai acabar fazendo ficcionalizações. Mesmo que o seu material seja a sua memória, algo que aconteceu. Até porque quando você vai elaborar a memória, ela já vira ficção, né? Porque quem te disse que foi exatamente assim que aconteceu? Será que isso que eu escolhi lembrar
dessa forma por algum motivo que eu não sei, inconsciente, enfim, Sim. viagens. E Voltando aí, ao HIV. Então, aquilo que me atravessava já era fruto de material para o trabalho, né? Para a construção de dramaturgia, para a Sim. construção das peças. Ora, quando eu me deparei com o diagnóstico de HIV, muito rapidamente eu entendi que esse assunto, de uma forma ou de outra, ia acabar entrando como temática no meu trabalho. Só que o que aconteceu quando eu me deparei com o diagnóstico de HIV positivo, eu senti tudo aquilo que estava programado para eu sentir. Tudo aquilo que 40 anos de história de estigmatização produziram, né? Então, eu ouso dizer que 99% das pessoas que recebem um diagnóstico de HIV positivo, por mais que elas estejam em processos diferentes, elas tenham informações diferentes, elas tenham empoderamento, racionalmente, elas tenham todas as informações sobre o HIV, eu me considerava uma bicha informada, né? cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você vai emocionalmente sentir aquilo que está programado, que você se sente culpabilizado, você se sente culpa, você sente que você perdeu o direito ao afeto, você se sente um corpo sujo, um corpo terrorista, um corpo Você se bomba, sente que a vida vai ser mais curta. que é um castigo, que você está recebendo aquilo que você mereceu. Você se sente tudo aquilo que foi produzido socialmente, né, com essas narrativas todas em relação ao HIV. E aí, na verdade, o que você sente, tudo isso tem a ver com uma espécie de despotencialização de vida, né? A sua vida se despotencializa, porque você relaciona o HIV à morte, a adoecimento, né? Não vou ter, ninguém mais vai querer fazer sexo comigo. Você perde o desejo porque você acha que você é um corpo que oferece perigo. Isso não é no racional, isso é no emocional mesmo. É essas coisas que ficam passando. Ora, a arte é um discurso de potência de vida. Se eu sentir tudo isso no momento do diagnóstico, eu não poderia construir nenhum discurso potente em relação ao HIV, ou o discurso que eu queria construir. Então, o que eu fiz eu precisei passar por um processo de elaboração de discurso. E muitas coisas me ajudaram. A terapia, conversa com amigos, enfim. O estudo, ler sobre, entender. Porque eu queria construir um discurso sobre o HIV que fosse um discurso que tentasse chamar a atenção para todos esses, para como funcionam esses processos, como foram construídos esses processos de estigma, porque se a gente entende como eles foram construídos, a gente consegue reagir a eles e desconstruir. E eu acho que a arte é uma grande ferramenta de ajuda para desconstruir, mais do que a ciência, mais do que a política pública de saúde, porque essas coisas todas são importantes, mas eu quero falar do HIV usando a arte e usando as ferramentas da arte, o que a arte pode fazer. E sobre patrocínio, não, foi bem difícil. Era isso que vamos falar, peraí, eu só te dar uma segurada aqui. Cássio Marcelo, tenho uma pergunta pro Ronaldo, deixa eu já responder. Existe uma obrigação imposta que o DED 50 seja ativo sempre, provedor protetor? A gente vai falar desse assunto lá no final, Cássio, te amo. Império dos Leques, amor, o seu mimo chegou, tá aqui na minha mão, bebê. Tá aqui na minha mão, meu amor do coração. Meu diretor tá até aqui, vai botar aqui na minha mesa. Ainda mandou um superchat, eu te amo. O Gilberto Nunes. Manda um beijo pro Gilberto Nunes. Beijo, Gilberto. Bi, maratonando e remaratonando seus vídeos. Amei o vídeo de vocês dois falando sobre morar e relação com o ex. A gente fez esse vídeo? A gente fez, amigos. Eu não morei com meu ex. Eu também morei com meu ex. Que ele não saía nunca. Bicha, você já morou com seu ex, eu já namorei com meu ex, que também nunca saía de casa. Eu já fiquei com seu ex e você já ficou com meu ex. A gente fala no final. Aí aqui, ó, comentando dates... Mas qual é esse vídeo? Comentando dates péssimos, amo, beijo. A gente tem 4 vídeos então? Antes eu acho que esse do ex eram vários assuntos. Acho que era um blog falando do ex, talvez esse é o mesmo vídeo. Talvez. Gilberto Nunes, a gente te ama. O Cadson Medeiros, gata, a senhora não precisa de pergunta pra receber o superchat. Cadson, seu lindo. Nossa, falando em lindo, né? O Cadson é um gatinho, dá uma olhada. Nossa. Né? Esse óculinho sexy. Oi, Cadson. Oi, não, eu sou casado, gente. E meu marido tá na live. Ai, que merda. Ah lá. Aqui o Cássio Marcelo. Vou mandar outro superchat pra você ler a pergunta anterior. Não é ranço, faço questão de colaborar com você, seu trabalho tão gostoso e importante. Reinaldo, você vê cobrança por ser um DED e ser ativo provedor? Cássio,
Você tá na minha fila de responder perguntas no final desse podcast, porque você é a nossa prioridade. Ele primeiro vai responder a minha pergunta e já vamos responder a sua. E aí eu quero saber do medo, como é que rolou pra você. Sim. Mas assim, enquanto ator, eu quero assim, eu trabalhando, contas a pagar, cartão de crédito, todo mês eu vou fazer isso agora. E será que isso vai... As pessoas vão comprar isso? Elas vão ao teatro? E eu vou conseguir ser ator ou eu vou ter que me vender pra outros submundos? E não que sejam submundos, porque tudo bem ser outras... Você ficou inseguro? Como é que rolou? Cara, eu acho que rolou umas inseguranças assim, mas eu não pensei muito necessariamente o quanto falar sobre o HIV ia colar uma imagem negativa ou estigmatizante a mim. Uhum. Eu acho que o que me guiou foi uma necessidade mesmo de elaborar uma espécie de suporte, inclusive para mim mesmo. Acho que eu costumo dizer que a arte, ela me salvou. Eu acho que se eu não tivesse escolhido teatro, e eu larguei a medicina para fazer teatro, né? Eu fiz 2 anos de medicina e larguei a medicina para virar ator. Ah, meu professor virou médico, hein? Então, graças a Deus. Bicho. Acho que não. Não aí você tava aqui no meu podcast agora falando de ISTs. Mas eu acho que se eu não tivesse escolhido teatro, eu talvez eu tivesse morrido, assim. Eu acho que a arte salva num lugar que parece clichê dizer isso, a arte salva. Mas ela me salva e tem me salvado. Então, eu acho que o que me levou para fazer A Doença do Outro foi uma necessidade, inclusive, de me relacionar melhor com esse diagnóstico, de me relacionar melhor com alguma coisa que eu não ia desportar, né? Que ia ficar... não é uma condição que você desporta. Eu vou ser uma pessoa vivendo com HIV ao resto da vida. A não ser que descubra uma cura. Mas essa cura vai ser para as pessoas que não vivem com HIV. Né? Enfim, tô querendo dizer que eu precisava entender isso tudo. Então, nesse processo, o medo ele foi menor do que essa necessidade. E é real, porque eu não fui pensando muito assim. Os medos eram o medo de não conseguir fazer. Porque eu me deparei com muitas resistências. Primeiro, uma resistência da própria curadoria de arte, né, que são as pessoas que escolhem, né, e que de alguma maneira decidem quais são os assuntos ou as peças que podem ser feitas com subsídio, né? Eu entendia que essa curadoria ainda não tinha um entendimento de que o HIV pudesse ser um assunto para ser discutido pela arte, né? Porque o HIV está ligado à saúde, está ligado a outros campos. E eu queria... A minha peça é uma obra de arte, assim, não no mérito dela, assim, ela é um discurso artístico. Isso está muito claro para mim. E era o que eu queria fazer. E aí eu mandei para vários editais, tiveram vários não. Eu tive, por exemplo, um retorno num edital depois de um tempo descobri que alguém que conheceu, que estava ali na reunião de comissão, que alguém falou assim, mas se ele quiser fazer isso aqui, ele tem que mandar para outro lugar, tipo o Ministério da Saúde. Nossa, rolou o Ministério da Saúde não Ué? O Ministério da Saúde não patrocina a cultura. Quem patrocina a cultura é o Ministério da Cultura. Entendeu? Então eu tô pedindo edital aqui de cultura porque eu quero fazer teatro. Né? O Ministério da Saúde vai patrocinar, vai dar dinheiro pro SUS, vai dar dinheiro surreal. E aí eu, depois de um tempo, recebendo vários nãos, porque também os nãos têm a ver também com uma demanda muito grande de pessoas querendo ganhar, então os editais são sempre muito concorridos. Eu ganhei um edital, que era um edital de dramaturgia, e acho que tem a ver muito com a comissão que tinha se formado em torno daquele edital, pessoas que olharam para aquilo e tiveram um entendimento que aquilo era uma obra artística, uma dramaturgia digna de ser montada. E aí eu montei esse trabalho. E aí a vida desse trabalho me levou para uns lugares que às vezes eu me assusto de estar ocupando e acho importante. Por exemplo, fazer uma temporada no Sesc. Sim. Sabe? Eu te assisti no Sesc. Fazer uma temporada no Sesc, vou agora viajar para o interior pelo Sesc. Legal. Eu quero fazer essa peça no interior. Quer dizer, o Sesc comprando esse trabalho como um teatro, como uma peça de teatro. Ponto. Que tem um tema, entendeu? Que é esse, e aí, é X, né? Exatamente. E aí isso me levou, por exemplo, a ter na plateia pessoas muito diferentes, assim, não necessariamente pessoas vivendo com HIV.
que é um público que naturalmente se interessa pela discussão da peça, né? Então, sim, eu recebi e recebo muitas pessoas na plateia que vivem com HIV e que depois, de alguma maneira, vão falar comigo e que muitas vezes falam pela primeira vez, Sim. ou falam porque se sentem à Sensacional, vontade né? depois da peça, mas muita gente também que não, sabe? Que não vive. Então, eu acho interessante isso. Eu tenho um mini infarto aqui, porque o meu diretor acabou de dizer que tinha 10 minutos, ou seja, 10 minutos já passou. Você acredita que a gente já falou por 1 hora, bicho? Mentira. A gente não fez nada. A gente não fez nada. Perguntas. Não, a gente ia fazer um Novinhos Pergunta, 40 Responde. Acabou o tempo, a gente já deu 1 hora. Mas aí caguei. A gente... Tu me dá mais quanto tempo, gato? Já tem outro, não? Meu Deus, esse podcast. Tá vendo o que vocês fazem comigo? Tá vendo? A gente podia responder a pergunta do... A gente vai responder a pergunta do Cássio Marcelo. Mas antes eu quero que passe aqui o logo do meu apoiador, queridão. Tá. Quero que o Caritó... Gente, o Caritó criou um cupom de desconto pra vocês comprarem lá. Bi40. Você vai no site do Caritó. Que chique. Aí você compra com 10% de desconto. Agora taca as fotos aí que eu sei que... Já vai lá rapidinho. Que você foi indicado ao prêmio, que maravilhoso. As fotos da peça. Da peça. Diz o nome da peça. A Doença do Outro. Que é maravilhosa, incrível. A gente vai fazer agora em Araraquara, gente. Dia 27 de abril, no Sesc Araraquara. Ai, quem que tiver lindo. amigos em Araraquara. Esse é o momento que você joga os panfletos, Isso. né? Passa. As fotos lindas. Imune. Aí você faz uma etimologia da palavra, né? Isso. Do que vem a palavra. É sensacional. Fiquei com inveja, que eu estudei letras e eu fiquei com invejinha. Aqui foi um problema que a gente tem. Essa foto é linda, é conceito, tá, gente? Adoro. Aqui um momento incrível. Com essa roupa que custou R$1 milhão. Ah, louca, tudo de brechó. Mentira. Portuguesa maravilhosa. Maravilhoso, em cima da mesa. Gente, essa peça é maravilhosa, eu fui assistir. Quase não consigo. Nossa, você foi no penúltimo dia, né? Sai agora, Caio. Olha, sensacional essa foto. O conceito é todo seu, Dudu? Não, é uma equipe, uma equipe que pensou tudo. Dado na direção, legal. Os meninos Maurício e Ive na direção de arte, Caio na produção dos vídeos. Você sabe que eu adorei que não deu tempo da gente fazer Novinhos Perguntam, 40 Respondem. Eu adorei que não deu. A gente vai ter que voltar. Eu adorei que não deu tempo de fazer nada disso, porque eu queria que as pessoas viessem aqui. Conhecer o Ronaldo Serruia, que já veio tantas vezes, as pessoas maratonam. A gente só vai ter que responder a pergunta do Daddy. Do Daddy. Daddy, então tem que ser ativo. Eita, Cássio, chegou o seu momento pra gente encerrar esse podcast. Cássio, eu vou te falar que é isso. Tem esse imaginário, né? Tem essa coisa assim, né? Do papel, assim, de você relacionar esse homem mais velho e tal. Ativão, tem que ser o ativão, tem que ser ativo, tem que ser ativo. Mas não, né? Eu confesso que eu passeio bem. Eu passeio bem pelas possibilidades, né? Quero que você volte aqui pra gente fazer Novinhos Perguntam, 40 Respondem, todas essas questões. Ai, como de passa sexo, rápido. Muito rápido, uma hora a gente muito se diverte, pouco. passa rápido. Já era. E a gente volta Obrigado. aqui. Eu quero nesse estúdio, a gente voltar a fazer várias coisas incríveis. Porque eles assistem os outros vídeos, aí eles ficam curiosos. Quem pegou quem? E não sei o quê. E o namorado. A gente nem falou de nada. A gente só lançou. Acabou. Lançamos essa fanfic e vamos destrinchar depois. Obrigado que você veio, meu amor. Obrigado que você veio tantas vezes. Eu quero que você venha muitas outras. Eu amo teu canal. Obrigado, gente. Vou encerrar onde? Ah, não, a gente tem um presente, não vou encerrar agora. Meu Deus, eu vou ganhar mais um presente além do Caritó. Um apoiador maravilhoso que chegou aqui com muitas coisinhas. E agora sim eu vou ser demitido desse escritório. Tá? Não vão mais me querer aqui. Por quê? Porque... É o último podcast. Cara, se eu te disser que toda vez eu erro o final, o último que teve aqui eu errei o final. Ah, mas isso aqui é bom. Ai, não tô acreditando. Cara, olha só esse. Você é o primeiro convidado neste podcast. Olha, nem Vitor de Castro, nem todas as pessoas maravilhosas que passaram aqui. Eu sou a primeira pessoa a ganhar isso. Olha, você é o primeiro. Olha que maravilha. Gente, vai dar uma separação, porque o meu marido, o sonho dele é ter um leque desse e ele não vai ter, porque esse é meu. Agora sim, eu encerro. Obrigado quem esteve presente nessa live, todo mundo que mandou superchat. Eu amo muito vocês que estão sempre enchendo essa sala aqui com muito amor, com muito carinho. Assistam nas outras plataformas de áudio também, quem não tá no YouTube em algum momento. E não esqueçam que tem vídeo a semana inteira neste canal. Vão lá, siga o canal, dá um like e faz uma contribuição pra titia. Um grande beijo e até a próxima semana. Beijo. Tchau.